Correio Debate de volta aqui no estúdio. Nós estamos recebendo a presidente da Associação Comercial da Paraíba, Melka Farias. A gente já falou aqui que o setor produtivo está cobrando dos nossos parlamentares do Congresso Nacional a defesa por uma reforma tributária transparente, mais enxuta. E aí se fala muito na questão da implantação de um imposto único. Seria a solução? Talvez, Hermes, talvez fosse a solução. Não, a gente entende que existem algumas propostas que estão sendo debatidas, mas um imposto único para consumo, né? Porque a gente tem um imposto de renda, que a gente vai ser sobre a renda, e um imposto sobre a propriedade. A renda vai ficar para a União, como eu já falei, o do consumo vai ficar para os estados e da propriedade para os municípios. Então, para o consumo, eu acredito que a gente conseguisse fazer, sim, um imposto único, mas a gente precisa entender as nuances. O que seria esse imposto único? Para onde iriam esses benefícios? Quais seriam os percentuais para cada tributação, para cada tributo? Tem ainda, né? divisão entre os entes federativos, Tem ainda, né? a divisão entre os entes federativos. Como é que vai ser essa divisão para a educação, para a saúde? Como é que vai ser, quem vai para quem e qual percentual que vai para cada um, para que a gente possa ter os nossos, que é o principal. O empresário, o setor produtivo, ele não se opõe a pagar imposto nem tributo, muito pelo contrário. A gente briga para que a gente tenha, para que esses tributos, eles sejam alocados de forma correta e que eles voltem em serviços para a sociedade, né? O que acontece hoje é que a gente não enxerga esses serviços voltando de forma eficiente e qualificada, né? A gente não tem uma excelente saúde, a gente não tem uma educação que a gente não precisa colocar o nosso filho numa escola particular, né? Então, a gente espera que, de fato, a gente consiga, com essa reforma, a gente ver os nossos tributos indo, de fato, tendo retorno para a sociedade, em serviços, né? No caso da Paraíba, saindo um pouco desse assunto de reforma tributária, Melka, no caso da Paraíba, nós já estamos conseguindo retomar os patamares antes da pandemia no comércio, a movimentação? A gente sente que o comércio, e só explicando para você, a associação comercial, ela também representa indústria, serviços e agronegócio. Isso. O nosso intuito, de Os setores fato, produtivos já começaram a sentir? Então, eu sinto que sim, a gente vem vendo um aquecimento nas negociações, uma busca maior para se fazer negócios. A gente percebe que está todo mundo muito ávido em fazer essa retomada. Alguns setores já ultrapassaram, inclusive, os patamares de 2019, 2020, quando começou a pandemia. Outros estão ainda numa crescente. Os MEIs foram muito afetados. Eu não sei se você sabe, mas os MEIs... acabou de sair agora uma pesquisa do Sebrae, em que 82% dos MEIs perderam faturamento. E, pasme, desses 82% nacional, na Paraíba foi 90%. E desses 90%, 60% precisou de ajuda financeira de algum tipo de empréstimo. Sim. E você sabe quantos conseguiram? Não. 28% só. 28% só então, conseguiram esses empréstimos? Só 28% dos empresários, dos micro e pequenos empresários, conseguiram algum tipo de financiamento, de empréstimo, para poder retomar as suas atividades. Então, em alguns setores, a retomada já iniciou, né? A gente já começou a subir aí a ponta do foguete, né? Que a gente tem que voltar a retomar a economia, mas outros ainda estão em dificuldade. Então, a gente ainda tem, por exemplo, na minha atividade, a gente ainda tem uma crise de contêiner, a gente ainda tem fretes internacionais muito alto, um custo muito alto de fretes internacionais, fretes que eram $800 mil, hoje passa de $8 mil, $10 mil. Então, ainda existe alguns setores que precisam retomar, voltar ao patamar que era e para retomar, porque esses fretes internacionais, eles impactam diretamente no custo do produto. Sim, claro. E a gente está nessa situação internacional, né? Essa guerra lá na Ucrânia com a Rússia, da Ucrânia já agora, tem um impacto forte. A guerra da Ucrânia, que agora a gente perde aí os combustíveis, né, os minerais, a ureia, enfim. Então, existe... Aí já entra outras vertentes, como o frete e tudo mais. Por outro lado, a gente tem uma exportação muito forte, né? Porque aí a gente começa a ser mais visto, né? A nossa exportação, os nossos produtos agrícolas, eles são
muito procurados no mundo todo, então a gente entende que a exportação ela está bem aquecida, muito aquecida, né? Que faz com que haja um equilíbrio na balança comercial, né? E aí a balança né? comercial ela começa a se equilibrar. Mas de toda forma, nós não somos, o Brasil ele não é autossuficiente em alguns produtos já manufaturados. Então a gente realmente precisa de alguns insumos, as nossas indústrias precisam de alguns insumos para produzir os seus produtos. Então a gente ainda precisa de um equilíbrio para a gente. Mas maior. Ainda precisa. Bom, você falou dos MEIs, que são os microempresários individuais, menos de um terço conseguiu o socorro necessário para continuar viabilizando seu negócio pós-pandemia, né? Mas isso é culpa da assistência do Estado ou também tem um pouco dessa falta de informação do próprio empreendedor que não foi buscar, não teve acesso a esses canais, é uma burocracia que trava, é aquele chamado custo Brasil que trava tudo isso? Pois é. Com relação aos financiamentos e aos empréstimos, eu sempre digo assim, o empresário ele precisa estar pronto para de repente, uma situação dessa, você ter toda a sua documentação organizada. Porque o banco, ele diz assim, tem o dinheiro para você, tá aqui, tem os X milhões para toda a economia. Quando o empresário chega lá, ele diz assim, olha, mas você precisa cumprir esses pré-requisitos. E aí é onde o empresário ele não consegue cumprir. Então, há a necessidade também de uma desburocratização, porque como é que você oferece um valor para uma pessoa e você cobra uma contrapartida de uma garantia que é muito superior ao que ele está pedindo? Né? Então, os bancos, o sistema financeiro, ele também precisa ter uma sensibilidade e uma reforma dentro deles para que se desburocratize mais esses empréstimos, para que as pessoas tenham mais acesso a esses empréstimos, né? Então, assim, também o governo precisa ter a sensibilidade disso, tanto o empreender estadual como os empreendedores dos municípios, os próprios governos municipais, eles precisam ter mais sensibilidade, né? A própria Prefeitura de João Pessoa tem o Eu Posso, que é uma oportunidade, é um programa muito bacana, que eu conhecia, a secretária Vaulene me apresentou, mas é necessário ainda assim desburocratizar um pouco mais para que as pessoas tenham o acesso. Não adianta ter só o dinheiro lá no banco. É preciso fazer com que essas pessoas, esses empresários, tenham acesso a esse dinheiro. E é isso que a gente está tendo. Uma última pergunta. A Associação Comercial está liderando aí um movimento pela segurança no centro histórico aqui de João Pessoa? Na verdade, a gente criou um comitê, não a Associação Comercial, mas algumas associações, a Associação Comercial da Paraíba, junto com a Associação Paraibana de Imprensa e outras procuradores federais e outras pessoas da sociedade civil organizada, nós nos unimos para fortalecer, para desenvolver, para fazer com que o centro, não só o centro histórico, mas todo o centro, em torno do centro, tenha um novo cuidado, um novo olhar. E aí a gente já fez algumas reuniões, fizemos reunião semana passada com o comandante do 1º Batalhão, teve uma reunião também com o comandante do Batalhão do Centro, aquele que fica ali no centro, com alguns empresários da área, e o que a gente pede de fato é segurança, né? Então a gente precisa de segurança no centro. O que o centro precisa? Que a gente já discutiu isso com algumas pessoas e alguns secretários também. A gente precisa de segurança e de estacionamento. É isso que o centro precisa, de segurança e estacionamento. Então, pouca coisa. Pouca coisa. É muito fácil para o nosso prefeito resolver. Melka, queria agradecer sua presença aqui no Correio Debate mais uma vez. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Eu quero agradecer, quero convidar. Amanhã a Associação Comercial da Paraíba está fazendo um evento. Nós estamos trazendo 2 empresários que vão conversar com a gente a respeito de sucessão. Nós temos muitas empresas paraibanas que são empresas familiares. E eles vêm para conversar, para a gente fazer um diálogo, um debate a respeito da sucessão. Quais são os riscos, quais são as necessidades, o que você precisa. E não só sobre sucessão, mas também sobre fundos de investimentos. São 2 empresários que estão vindo do Rio Grande do Sul para nos brindar aqui com essa palestra. Que horas vai ser? Vai ser às 19 horas no Sebrae. No Sebrae. Hermes, eu não queria
deixar de conversar com você, me despedir sem falar de um assunto que é tão importante. E que a gente ouviu, hoje de manhã eu ouvi um dos nossos associados pedindo, que é a respeito da forma truculenta que foi feita uma fiscalização em um comerciante de Mangabeira. Certo. É necessário que o governo ele tenha mais habilidade para fazer esse tipo de fiscalização. Então, não se pode criminalizar um empresário, né? Você entrar com forças agressivas dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento comercial, é inadmissível, e a associação comercial quer se solidarizar com esse empresário. A gente não entendeu, eu não tomei ciência do que foi, mas a gente sabe que foi uma fiscalização, né? E que foi de forma muito truculenta. Então, é necessário que o governo tenha um olhar mais sensível, porque nós estamos, não sei, Hermes, se você sabe, mas nós estamos perdendo indústrias. Sim. E eu quero, inclusive, parabenizar os industriais. Amanhã é o Dia da Indústria. Isso, amanhã é o Dia da Indústria. Quero parabenizar todos os industriais que nós temos na Associação Comercial. Perdemos algumas indústrias para outros estados e estamos correndo o risco de perder Alpargatas para o nosso estado vizinho. Então, é necessário se criar um ambiente favorável, é necessário que o governo tenha um olhar mais habilidoso. Não temos nenhum executivo com trânsito e com experiência de gestão dentro do governo para conversar e dialogar com o setor produtivo. Então, fica aqui esse nosso apelo ao governo para que ele tenha mais sensibilidade, para que ele não criminalize e não entre de forma truculenta, violenta e agressiva na empresa de nenhum empresário paraibano, porque nós merecemos respeito, nós geramos emprego e renda para todos os paraibanos e nós estamos prontos para conversar e dialogar de forma educada e respeitosa. Ok, mais uma vez, muito obrigado, Melka. Obrigada, eu que agradeço. Olha só, o caso conhecido como propinoduto dentro de uma das fases da Operação Calvário já tem data de audiência de instrução e julgamento marcada. Será no dia 13 de julho, na sala de audiências da 4ª Vara Criminal da capital. O despacho é do juiz titular da vara, José Guedes Cavalcante Neto. Trata-se do caso de um carro apreendido pela polícia da Paraíba com R$83 mil em espécie que seriam destinados, segundo a denúncia do Ministério Público na Operação Calvário, ao irmão do então governador Ricardo Coutinho. Coriolano Coutinho receberia a quantia juntamente com 2 secretários da época, Gilberto Carneiro e Livânia Farias. Outra pausa no debate. Na volta, Nilda Gondim é diagnosticada com Covid e se afasta das atividades do Senado. O Correio Debate volta daqui a pouquinho, fique ligado.